Aleluia, graça e paz, amados. Amém, glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. É um texto muito conhecido, um milagre que ocorreu no Antigo Testamento através da vida do profeta Eliseu. E nós queremos meditarmos um pouco sobre isso nessa noite e termos o nosso coração ensinados pelo Espírito Santo para vivermos aquilo que é a vontade de Deus e para fazermos com que não sejamos nós também aqueles que vão fazer com que os nossos descendentes sejam alvos de credores. Credores materiais, credores espirituais, mas que nós possamos identificar credores e pagar as nossas dívidas. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje: identificando credores e pagando as dívidas. Amém? Encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram, né? Se não encontrou, misericórdia não sai tão fácil assim não. Vamos lá. Você pode acompanhar também na tela aqui, que é a Nova Versão Internacional. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, como corpo do Senhor, pela alegria que há no nosso coração, Deus, de juntamente com os nossos irmãos, celebrarmos na tua presença neste lugar, a nossa vitória, celebrarmos a gratidão do nosso coração, e que nessa noite o teu Espírito que está neste lugar, possa ministrar profundamente aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, sairmos daqui transformados, com um entendimento renovado, com as nossas vidas, Senhor, alinhadas naquilo que é a tua vontade, que é o desejo do Senhor para os nossos corações. E que essa palavra, Senhor, possa sacudir mesmo a nossa vida e possa nos fazer entender, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e aquilo que nós podemos fazer pelas nossas vidas e também pela nossa descendência. Fala-nos pela tua graça e pela tua misericórdia, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto ele é um texto muito interessante. Ele fala a respeito de um homem de Deus. Ele servia na casa de profetas, na escola de profetas, onde Eliseu, o profeta que havia herdado de Deus a unção que estava sobre o profeta Elias de forma dobrada.
Então, não era qualquer um, era alguém que estava ali comprometido com o reino, que estava comprometido com as questões espirituais, mas que não tinha um controle financeiro, que tinha problemas nas suas finanças, que não sabemos por quais motivos, mas o texto é claro em dizer que ele era um servo do profeta, que ele temia Deus, mas que ele morreu deixando dívidas o suficiente para que os 2 filhos fossem levados como escravos. Isso é sério, porque nós precisamos entender que Deus, ele está sempre interessado em que vivamos uma vida livre. A palavra do Senhor diz que dívidas, elas são sinônimos de escravidão. Quando Salomão escreve a respeito disso, ele fala lá em Provérbios 22:7 que aquele que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Ou seja, o devedor é escravo do credor. Não é o propósito de Deus que vivamos assim. Antes, nós precisamos entendermos que o propósito de Deus, antes de mais nada, é que nós saibamos viver com aquilo que nós temos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, com certeza, mas ele também é um Deus de processos. Então Deus não vai fazer milagres para fazer com que as nossas vidas sejam vividas de forma desordenadas. Não, de forma alguma. Não adianta nós falarmos que vamos comprar algumas coisas pela fé, né? Pela fé, sabendo que não vamos ter dinheiro para pagar, mas nós compramos pela fé, porque Deus vai suprir, porque Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então nessa ocasião nós vemos que essa mulher agora se viu viúva. Talvez até o homem contava que trabalhando ele conseguiria pagar a conta que ele tinha feito, mas ele não contava que se ele morresse, e naquela época as mulheres não trabalhavam fora, via de regra, né? A não ser a mulher de Provérbios ali que já é citada, as mais aguerridas certamente faziam a diferença, mas normalmente as mulheres não trabalhavam fora. E a partir do momento que ele morreu, não tinha como saldar a dívida. E talvez ele não contasse com isso. E é assim muitas vezes nas nossas vidas. A gente muitas vezes fica olhando e algumas coisas que nem são necessidades, são apenas desejos nossos. A gente não vou fazer aqui, eu vou ficar enforcado, né? Eu vou ficar assim, vou ficar enforcado, vou ficar no limite. Mas Deus vai abençoar. Deus vai prover, né? Aí vem aquilo que é comum aos homens, uma enfermidade, descobre um dente cariado, né? Lá vai uns 150, uns 200 no dentista, dá algum problema, fura o pneu da bicicleta, fura o pneu do carro, problemas que acontecem normalmente, e que todos nós somos passíveis de que aconteça conosco, e de repente a conta desanda, o problema desanda, e nós começamos a empurrar aquilo com a barriga. E nesse texto nós precisamos aprender um dos princípios fundamentais daquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus nos dá, ou aquilo que Deus nos deu, o princípio fundamental do coração de Deus para nós, é que se necessário for, nós vendamos e sobrevivamos do que sobrar. Não é que nós fiquemos empurrando dívidas com a barriga, enquanto nós desfrutamos de tudo que temos, de forma alguma. E eu posso falar isso com bastante propriedade, que há um tempo atrás tinha barco, tinha 2 caiaques, tinha tudo. Aí esses dias alguém perguntou, o que aconteceu com o barco? Eu falei, comi. E os caiaques, comi também. Vendi tudo para poder suprir as necessidades. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção, e não prestando atenção, nós vamos angariando dívidas, e essas dívidas, elas vão gerando
créditos para alguém. Se a dívida é no âmbito físico, elas vão gerar créditos físicos para alguém. Vai haver um credor, vai haver alguém que talvez possa entrar com um processo contra você. Mas aí você diz: e daí? Pode entrar, não tenho nada no meu nome. Não tenho nada no meu nome. Não tenho nenhum endereço cadastrado em qualquer órgão no meu nome, não vão conseguir nem me citar. E não conseguindo a citação, o processo não consegue andar. E aí, tem mais, 5 anos a dívida prescreve. Eu dou um golpe no banco, não pago a dívida, tiro tudo do meu nome, né? 5 anos depois, a dívida prescreve, o banco não pode cobrar mais. Ah não, lá na frente o banco vai fazer um acordo, eu fico devendo, eu tiro tudo do meu nome, lá na frente ele é obrigado a fazer um acordo, aí aquela dívida de 5 mil, ele vai fazer um acordo ali por 1.000, que é para não perder tudo. E faz, queridos, faz. A grande questão é que vai ficar um crédito. E o credor virá atrás, e se você não pagar, ele vem atrás dos seus filhos. Muitas vezes as pessoas acham que é boa coisa, trabalhando nesse mundo e verificando a questão de como as pessoas vivem, hoje em dia, pessoas se profissionalizando em dar golpes, e acha que vai ficar tudo bem, e muitas vezes procede como Ezequias. Acho que essa semana minha esposa veio falar comigo a respeito de Ezequias, e me lembrei agora, nem quando estava fazendo, não tinha lembrado, mas lembrei agora, quando Ezequias, ele vira as costas para o Senhor, ele faz algo que o Senhor não aprovou, e aí o Senhor manda o profeta Isaías para falar com ele, e diz: olha, assim diz o Senhor, vai acontecer isso e isso, tudo aquilo que você mostrou para os babilônios, tudo. Os babilônios vieram para ver, porque Ezequias tinha sido curado, né, de uma doença mortal, e o Senhor o curara, dera mais 15 anos para ele, e aí isso ficou notório. Os babilônios vieram lá para poder ver, e ele então não glorificou o Senhor, mostrou tudo que tinha. O Senhor dá então uma fala através do profeta Jeremias. O que foi que eles viram? Ezequias fala: tudo, não houve nada no meu reino que eles não vissem. E então o profeta Isaías diz: olha, haverá um dia em que tudo isso que eles viram será levado para a Babilônia, porque você temeu ao Senhor. Isso não vai acontecer nos seus dias, mas vai acontecer em breve. E ele disse: essa palavra é muito boa, porque não vai acontecer nos meus dias. E quando ele morreu, o filho dele foi levado escravo, no mesmo ano. Muitas vezes nós não percebemos que essas dívidas, elas vão gerando um crédito de iniquidade, e que se elas não forem sanadas no mundo físico, elas o serão no mundo espiritual. Porque Satanás, ele trabalha em cima de legalidades, e foi isso que aconteceu, é isso que nós vemos acontecendo aqui na vida daquele homem. Ele não pagou as suas dívidas quando estava vivo. É claro que aqui, demonstrado de forma física, o credor veio para levar os 2 filhos que ele tinha como escravos. Isso, muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Ah, não tem problema eu fazer um gato na energia. Vocês conhecem aqui como gato na energia? Conhecem, né? Há um gato na energia, um gato na água, né? Um desvio ali no cano. Uma Sky Gato, vocês conhecem a Sky Gato? Não, é um aparelhinho que a gente compra, a gente pega todos os canais. Dá nada não. Não precisa pagar nada. Fica tranquilo. Se você não paga, a cobrança virá para os seus filhos, a cobrança virá para os seus netos. E nós não pensamos, negócios, compra e não paga, isso vai gerando com certeza créditos no mundo físico, no mundo espiritual, que uma hora ou outra a conta vai chegar, uma hora ou outra. Então muitas vezes não somos nós quem vamos pagar, mas são os nossos filhos que serão levados como escravos.
Pode ser que muitas vezes somos nós mesmos que estão sendo requeridos como escravos, né? Por dívidas deixadas por nossos pais. Mas a palavra do Senhor diz que há uma forma, e Deus, Ele tem provido meios para que essas dívidas sejam pagas. Aquilo que é espiritual, para aquilo que é espiritual, nós temos sim o sangue de Cristo, o arrependimento, a confissão, a reparação. Nós temos tudo isso para ser feito, com certeza. Mas muitas vezes, quando é no mundo físico, isso precisa ser suprido. Se você não tem condições, como não tinha condição aquela viúva, e não era certamente a culpa dela, mas ela clamou ao Senhor, ela buscou ao Senhor, mas a transformação, a mudança do estado no qual ela se encontrava, dependia da obediência dela à palavra de Deus. O profeta a chama e diz que, assim, quando ela procura o profeta Eliseu, ele diz: olha, você vai para sua casa, você vai pegar vasilhas emprestadas com os seus vizinhos, não pegue poucas, você vai se trancar em casa e vai pegar esse azeite e você vai encher todas essas vasilhas. Então ela procura o profeta, mas o profeta dá a ela uma instrução que facilmente poderia ser descumprida. Uma vergonha de procurar o profeta poderia tê-la impedido e ter perdido os filhos. Uma vergonha de pedir vasilha emprestada para os vizinhos, não é verdade? Poderia ter orgulho, a desobediência, qualquer coisa poderia ter impedido ela de continuar com os seus filhos e de ver os seus filhos sendo livres. Mas não, ela decidiu obedecer. E naquele dia, o Senhor providenciou meios para que ela pudesse pagar as dívidas que ela tinha. E o Senhor disse: olha, você vai viver do que sobrar. Do que sobrar. E muitas vezes nós achamos que é direito nosso primeiro satisfazer os nossos desejos, depois pagarmos aquelas pessoas que confiaram em nós, que decidiram dar uma palavra de confiança, dar um voto de confiança e emprestar ou vender alguma coisa para nós, muitas vezes até mesmo sob a palavra de que é crente, né? Então o Senhor providencia meios para aquela mulher, fazendo com que aquele azeite, que era um dos produtos mais valiosos que ela poderia ter acesso, o Senhor providencia, ela vai e paga a dívida e viveu do que havia sobrado. Deus manda vender primeiro, pagar a dívida, e aí era só o restante com o qual ela deveria sobreviver. E nos nossos dias, nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos ter isso em mente. Precisamos identificar quem são os possíveis credores na nossa vida, para que nós não venhamos a deixarmos para os nossos filhos uma herança de maldição, onde cobranças no mundo físico e no mundo espiritual venham a fazê-los escravos. Muitas vezes as pessoas dizem: não tem problema, se eu morrer, morto não paga dívida. Morto não paga não, mas a casa do morto paga. O dinheiro que o morto tinha na conta também paga. Os filhos são responsáveis sim pelas dívidas dos pais, na medida da herança recebida. E se não for pago de qualquer forma, uma hora ou outra o credor vem. Quais são os devedores que têm batido à porta da sua casa? Muitas vezes nós achamos: já ficou para lá, já nem lembra mais. A grande questão é que no mundo espiritual, essas dívidas não prescrevem, não perdem o valor. E Deus falou muito forte ao meu coração nessa tarde, enquanto preparava essa mensagem, para que nós pudéssemos então não deixarmos
essa dívida geracional, para que nem você nem seus filhos precisem ser levados como escravos nas mãos do inimigo, mas que nós possamos sim, como homens de Deus, como mulheres de Deus, identificarmos, e se não está no nosso poder de acesso para pagamento, é hora de colocarmos diante do Senhor. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e pedimos para Ele provisão, para que nós possamos quitar as nossas dívidas, pensando nos nossos credores, ou nós pensamos só quando nós somos os credores? O propósito de Deus é sim mudar a nossa vida, mas nós precisamos apresentar o que nós temos diante dEle, e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, em primeiro lugar, precisa servir para nós honrarmos a palavra que demos. Ah, mas eu vou ficar sem a minha bicicleta para andar, vou ficar sem o meu carro para andar, vou ficar sem a minha moto, não tem problema, mas pague as suas dívidas, quite aquilo que você se comprometeu, a palavra que você empenhou, porque disso depende exatamente a obediência do seu coração para viver a palavra de Deus. Porque as pessoas que não são fiéis, que não obedecem a palavra, e a palavra diz que a ninguém deveis nada a não ser o amor recíproco. A ninguém. Então, meus amados, que o nosso coração se derrame nessa noite na presença do Senhor. E se há algum tipo de dívida, se há na nossa casa algo que gere alguma dívida no campo físico ou espiritual, a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite é para que você e eu nos apresentemos diante do Senhor e apresentemos aquilo que nós temos para transformar essa situação. Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sorte da sua família, da sua prole, dos seus filhos, da sua herança, mas isso não será feito sem que você apresente a sua vida na presença dEle, sem que você procure a palavra para entender qual é a direção que a palavra vai estar dando para você, e sem que você decida caminhar nessa palavra obedientemente. Naquele dia, aquela mulher não apenas recebeu de Deus a provisão, mas ela foi atrás dos credores, e com aquilo que ela tinha recebido de Deus, primeiramente, ela buscou pagar o que ela devia. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Senhor adverte o povo de Israel no Antigo Testamento, dizendo: olha, você tenha cuidado, porque se você não pagar o salário do seu funcionário no dia certo, se podendo pagar no dia, você disser para ele: volte amanhã que eu vou te pagar, ele pode clamar a mim, e eu vou ouvi-lo, e eu vou sair em defesa dele. Isso é um alerta para nós. Eu não sei como é que anda o seu coração, eu não sei como é que anda a sua casa, mas eu sei de uma coisa: se você está aqui, é porque você está procurando uma palavra do coração de Deus para você, para mudar a sua vida, para mudar a sua sorte. E o Senhor está dizendo para você que não basta você conhecer a palavra, é preciso você colocá-la em prática. Se você quer realmente uma mudança, se você quer uma transformação, se você quer entender realmente aquilo que são as chaves do sobrenatural de Deus para a sua vida, para a sua casa, para você viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida onde você não vai ver
debaixo dos seus próprios olhos, seus filhos sendo levados como cativos, muitas vezes cativos pelo inimigo, cativos dos vícios, cativos das drogas, cativos do álcool, cativo da prostituição, e você não sabe, não sei o que é isso, foi uma dívida, lá atrás, um dia eu desonrei a filha de alguém, o filho de alguém, um dia eu desonrei os meus pais, um dia eu deixei uma dívida lá atrás, e muitas vezes os nossos filhos serão requeridos. É tempo de voltarmos o nosso coração para o Senhor, como lido no começo, com toda a força, com todo o nosso empenho, de todo o nosso coração. Apresente o que você tem na presença dEle. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me lembre, me faça lembrar. Se eu desonrei alguém, se tem alguma dívida, Senhor, se há algo de errado na minha casa, conforme diz Deuteronômio 7:26, olha, não leve para sua casa nada que seja amaldiçoado, nem que esteja debaixo de maldição, porque senão você se fará maldição com ele, ou com ela. Permita que o Espírito Santo agora ministre ao seu coração, e decida fazer como aquela viúva naquele dia, e dizer: Senhor, eu preciso quitar essa dívida, e se precisar quebrantar-se na presença do Senhor, para dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo da desonra que eu fiz, eu enganei, eu menti, eu roubei, eu furtei, eu dei calote. Se é possível, vá lá, negocie. Não importa se a dívida está prescrita, você vai lá e diga: olha, eu vou te pagar R$50 por mês, eu vou te pagar R$100 por mês, vou te pagar R$20 por mês, mas eu quero dizer para você que eu reconheço isso, e que eu quero quitar isso. E se é no âmbito espiritual, é tempo de quebrantamento, de confissão de pecados, de apresentar-se realmente diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, e eu quero cancelar essa dívida, eu quero passar o sangue de Cristo sobre essa dívida, e clamar para que o Senhor tenha misericórdia, para que nem eu, nem meus filhos, nem a minha descendência venha a ser levado como escravo, venha a ser requerido como escravo pelo inimigo das nossas almas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, mas antes de orar por vocês, eu quero que você ore, e se o Espírito Santo trouxe algo ao teu coração, apresente diante do Senhor, se proponha a mudar, se proponha a restituir. A palavra do Senhor diz que no dia em que a salvação chegou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que ele fez foi dizer: olha, Senhor, eu vou doar a metade dos meus bens, e se de alguma forma eu extorqui alguém, eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa. Que seja assim nas nossas casas, que seja assim nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos ávidos por receber as bênçãos do Senhor, mas nós pegamos as bênçãos e ao invés de cumprirmos as nossas responsabilidades, nós queremos tão somente aplicá-las nos nossos próprios desejos. E não é essa a vontade do Senhor. A palavra é: vai, pague as suas dívidas e viva do que sobrar. Senhor, muito obrigado, Pai. É o Senhor quem conhece o propósito dessa palavra para cada coração nessa noite. Nós somos tão somente vasos nas mãos do oleiro, de barro, para que a glória, a honra e o louvor sejam somente tuas, Senhor. E nessa noite, o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece as nossas vidas, trata-nos, faz, Senhor, com que o nosso caráter seja exposto,
Faz, Senhor, com que o nosso coração seja compungido pela Tua palavra, para que nós venhamos a viver da forma como nós temos falado, Senhor, para que não sejamos aqueles que falam de uma forma e vivem de outra, mas que neste lugar, e aqueles que nos ouvem, Senhor, sejam homens, mulheres, jovens e crianças, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos, Senhor, com a Tua verdade, comprometidos com aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para cada um de nós, e que não venhamos, Senhor, de forma alguma, a permitirmos que a vida dos nossos filhos, as nossas vidas, sejam requeridas, Senhor, pelo nosso inimigo, ou pelo nosso credor, mas que nós sejamos aqueles que têm reconhecido o que temos recebido do Senhor, e que possamos usar isso, Deus, comedidamente, para pagar aquilo que são as nossas dívidas, e para sabermos viver do que sobrar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça esteja sobre a vida do Teu povo, para que com fé, Senhor, eles possam executar a Tua palavra, para que com alegria, com satisfação, eles possam executar a Tua palavra, porque a libertação, Senhor, assim como foi na vida daquela mulher, para que os seus filhos fossem libertos, ela precisava obedecer, ela precisava, Senhor, tomar um posicionamento, que também nas nossas vidas nessa noite, todos aqueles que se posicionarem, Senhor, receba esse livramento do Senhor, esse multiplicar da sua casa, esse multiplicar, Senhor, daquilo que são as provisões dos céus para as nossas vidas, mas que nós sejamos homens e mulheres, Senhor, que estejam compromissados, em primeiro lugar, a sermos honestos, a sermos verdadeiros, Senhor, a darmos exemplos, a sermos bons exemplos de Cristo Jesus, aqui nessa terra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém, queridos. Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, mas não antes de tomar o caldo que foi preparado. Hoje nós temos um caldo, né, para comemorar os aniversariantes aqui do mês. Então você vai poder celebrar conosco e se alegrar conosco nesse momento. Não saia, é para todos nós, para nós vivermos. O culto continua. Deixa eu só dizer isso para vocês, porque o culto não termina nas nossas vidas, ele continua, ele vai, nós continuamos cultuando para as nossas casas. Então quando você chega mais cedo, para poder dar graça e paz, tranquilo para os seus irmãos, para poder conversar um pouco com eles, isso também faz parte do culto. As pessoas muitas vezes pensam assim, não, o culto começa às 7 horas, eu posso chegar lá às 7 horas, não, queridos, o culto começa quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Aqui é uma reunião para cultuarmos juntos, então chegue mais cedo, saia mais tarde, e aproveite mais dessa comunhão, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente, e lhes dê uma semana de paz e abençoada na presença do Senhor.